Oi pessoal, tudo bem? Essa é a terceira aula e eu vou falar sobre TDAH e dislexia. Como eu havia falado com vocês, né, no primeiro vídeo, sobre a nossa programação, hoje é sobre TDAH e dislexia. As outras aulas foram sobre a relação da sociedade com a deficiência, aí na segunda aula eu expliquei sobre a deficiência e os transtornos de aprendizagem. Bom, vamos lá. O que é o TDAH? Bom, o TDAH, gente, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, porque o TDAH, gente, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Para quem não sabe. Ele é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em alguns países, como nos Estados Unidos, portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamentos diferenciados na escola, tá? Então, nos outros países também podem até ter leis para o TDAH, tá, gente? Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de quietude sejam mais brandos. Então, os adultos também têm, tá? Bom, tive que dar uma pausa para fechar a janela ali que tá fazendo um barulhinho, mas enfim. Quais são os sintomas do TDAH? A desatenção, a hiperatividade, impulsividade. Na hiperatividade e na impulsividade, o TDAH na infância em geral, ele se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com as demais crianças, pais e professores. Então, nesses casos, as crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua e geralmente estabanadas ou ligadas por um motor, as crianças que não param quietas. É isso, as crianças que não param quietas, as crianças avoadas, as crianças que vivem no mundinho delas, é isso que eles falam, tá? Os sintomas de hiperatividade são mais comuns nos meninos, tá, gente? Enquanto a de impulsividade e também a de impulsividade e hiperatividade nas meninas. Mas todos, em geral, os meninos e as meninas, todos são desatentos, tá? Crianças e adolescentes com TDAH, eles podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites. Já nos adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho. Bem como a memória, né, são muitos esquecidos, eles são aquelas pessoas esquecidas, se fala as coisas elas esquecem de fazer, são desatentas, né, são inquietos, parece que só relaxam dormindo, é isso, vivem mudando de uma coisa para outra e também são muito impulsivos. Tipo assim, faz as coisas rápido, quer que as coisas sejam rápidas, são bem impulsivos, agem na impulsividade, tá? Então, nos adultos é o problema de desatenção, né? Que são muito esquecidos, eles são inquietos e também são impulsivos nos adultos. Eles têm dificuldades em avaliar seu próprio comportamento e quanto isso afeta os demais à sua volta. Então, eles não sabem avaliar o seu próprio comportamento e isso acaba afetando as pessoas que convivem com essa pessoa, tá? Eles são frequentemente considerados como egoístas por conta dessas características deles, sabe? Então muita gente vê a pessoa adulta com TDAH como uma pessoa muito egoísta. Eles têm uma grande frequência de outros problemas associados, tais como o uso de drogas e álcool, ansiedade e depressão, as pessoas adultas. As principais características, essas características que eu vou falar agora são as principais que envolvem um TDAH em adultos, adolescentes e crianças, então é no geral, tá? Eles possuem dificuldade em prestar atenção em detalhes e tarefas, parecem não escutar quando se fala diretamente com ele,
não segue instruções, tem problema em terminar tarefas do dia a dia, tem dificuldade para se organizar, perde coisas necessárias para fazer tarefas do dia, são meio perdidas, aquelas pessoas que não conseguem se organizar, não conseguem seguir instruções, é facilmente distraído por estímulos externos, então ele não consegue ficar concentrado só em uma coisa, perde coisas necessárias, tem dificuldade em ficar sentados em lugares como salas de aula ou recepção, corre ou sobe muito nas coisas, tem dificuldades para brincar calmamente, fala muito, explode em respostas antes das questões serem completadas, tem dificuldade em esperar a sua vez e interrompe os outros. Essas são as principais características envolvendo o TDAH, tá, gente? As causas. Bom, bastantes estudos, né, científicos, eles mostram que os portadores de TDAH têm alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento, isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados, pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento, que é como as características que eu falei pra vocês que eles possuem, né, que as pessoas com TDAH possuem. As causas podem se dar por hereditariedade, né, que é a causa genética, ela já vem dos genes da família. Outra causa que pode ser as substâncias ingeridas na gravidez, durante a gravidez, que tem se observado que a nicotina e o álcool, quando ingeridos durante a gravidez, podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê, incluindo-se aí a região frontal orbital, que é quando a gente falou o que é, né, a causa. Então, pesquisas indicam que mães alcoolistas têm mais chances de terem filhos com problemas de hiperatividade e desatenção. Por isso que não se pode beber nem usar álcool, viu, gente, durante a gravidez. Eu já vi tanta gente, tanta mulher grávida por aí fazendo isso, gente, eu fico abismada, sabe? Beber, fumar, usar drogas, ai, gente, é muito chato, né? Ver uma mãe fazendo isso. E a gente tem que intervir, viu? Se você vê alguém que você conhece que tá grávida, bebendo, fumando durante a gestação, a gente pega no pé. Não pode. Inclusive, de acordo com o ECA, né? Você tem que proteger a criança que tá lá. Outra causa também, gente, é o sofrimento fetal, né? Que a mãe, quando passa por muita coisa durante a gravidez, sofre com emocional e tal. O bebê também pode ter TDAH durante o sofrimento da mãe, né? O sofrimento da mãe durante a gestação. Outra causa pode ser exposição a chumbo e problemas familiares. Bom, o TDAH ele tem 3 tipos, tá? São 3 tipos de TDAH, mas cada um com um padrão de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou uma combinação dessas duas características. Então, cada tipo tem um sintoma, tá? Aí vamos ter o TDAH tipo desatento, o TDAH tipo hiperativo e impulsivo e o TDAH combinado, né? Que são as combinações. Enfim, TDAH tipo desatento, o que é? A pessoa, ela tem dificuldade para manter a concentração durante muito tempo em um assunto específico, então ela não consegue ficar por muito tempo focada em um assunto só. Ela não consegue ficar concentrada muito tempo naquele assunto. Por exemplo, ver uma aula de 2 horas, por exemplo, 2 horas de aula, por exemplo, ela não consegue ficar focada em um assunto só por muito tempo. E ela também pode ser distraída facilmente por outros estímulos externos. Então, além dela não ficar muito tempo focada em uma coisa, ela ainda se desconcentra com outras coisas por fora. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, se eu tivesse o TDAH, por exemplo, se eu escutasse um barulho aqui, eu já ia me concentrar no barulho que tava ali fora, entendeu? Eu já ia me deixar de lado aqui. É tipo isso. Eles erram muito por falta de atenção no que estão fazendo.
evitam atividades que demandam um grande esforço mental, muitas vezes esquecem o que iam falar, têm dificuldade em se organizar com a gestão de tempo, além disso com objetos, perdem muito objeto, não sabem onde guardou, etc. Inclusive a outra característica é o hábito de perder coisas importantes para o dia a dia, não ouvem quando chamam, podendo ser considerados desinteressados ou egoístas. Bom, esse foi as características do TDAH tipo desatento, tá, gente? Agora é o TDAH tipo hiperativo e impulsivo. Eles são inquietos, não conseguem ficar parados. Além disso, têm mania de mexer mãos e pés quando estão sentados e não conseguem ficar em um só lugar por muito tempo. Tem tendências a vícios, jogos, álcool, drogas e outros, né? No caso de adultos. Essa primeira característica também a gente vê muitas crianças assim, né? As crianças com TDAH não param, são quietas. E no adulto já tem tendência a vícios, né? Tanto jogos, álcool, drogas e qualquer outro vício. Não sabem lidar bem com frustrações. Costumam ter um temperamento explosivo. Frequentemente mudam seus planos de uma hora para outra. É a questão de não saber planejar, né? Eles não têm planejamento. Fazem mais de uma atividade ao mesmo tempo, isso porque não gostam do tédio, porque, como eu disse, né, a característica deles é eles não conseguem ficar parados, são muitas vezes considerados imaturos e, além disso, eles têm dificuldade em se expressar. A fala não acompanha a velocidade de seus pensamentos. Bom, esse foi o TDAH hiperativo impulsivo, tá? Agora é o TDAH tipo combinado. Para identificar esse caso, né, esse tipo de TDAH, ele é mais difícil. Por quê? Porque é necessário que a pessoa apresente uma combinação dos dois tipos acima, né, os dois tipos que eu já comentei, né, com sintomas de desatenção e hiperatividade. Então, esse tipo combinado, ele tem que ter os dois tipos de TDAH que eu falei, que é o tipo desatento e o tipo hiperativo impulsivo, tá? Então, para ser o TDAH tipo combinado, tem que ter aqueles dois que eu falei. Além disso, vale lembrar que, em todos os casos, é necessário entender se esses sintomas estão interferindo no funcionamento social, acadêmico ou profissional da pessoa, para só assim poder realizar um diagnóstico correto, tá? Então, para fazer o diagnóstico é preciso que esses sintomas, né, estejam interferindo no funcionamento social, né? E como é feito o diagnóstico de TDAH? Bom, o diagnóstico do TDAH ele é feito quando a criança apresenta mais de 6 dos sintomas que eu havia dito. Adolescentes ou adultos, pelo menos 5, e esses sintomas têm que estar no período de mais de 6 meses. Então, precisa de 6 meses e em criança apresentar mais de 6 sintomas durante 6 meses e no adolescente e no adulto 5 sintomas durante 6 meses. Então, é preciso avaliar durante 6 meses se essas pessoas têm aqueles sintomas que eu havia dito atrás, tá? Além disso, deve haver um cuidado para entender que de fato o TDAH é não confundir com outros transtornos, como bipolar, de personalidade e até o autismo ou a dislexia. A dislexia eu vou falar daqui a pouco para vocês o que é. Mas então tem que tomar muito cuidado, gente, para não confundir, né, o TDAH com os outros transtornos, como o bipolar, de personalidade, ou o autismo e a dislexia, porque confundindo atrapalha mais ainda a pessoa, né? Porque você vai estar tratando de uma coisa que não é para tratar, é para tratar de outra. E cada transtorno tem suas características e sua forma de tratamento. Bom, o TDAH, ele tem vários graus, ele tem o leve, o moderado e o grave. E o leve, eles são poucos sintomas, só que com pequenos prejuízos sociais, profissionais ou acadêmicos. Então, o leve, ele apresenta os sintomas que apresentam o TDAH leve, acontece apenas pequenos prejuízos sociais, profissionais ou acadêmicos. Bom, depois do leve a gente tem o moderado, que os sintomas e alguns prejuízos de graus leve e grave presentes. Então, ele tem sintomas leve e um pouquinho mais grave, tá? E o grave,
que muita expressão dos sintomas com real prejuízo funcional, social, acadêmico e profissional. Então, grave, os sintomas eles são mais agravantes e atrapalham mais ainda o funcionamento social, acadêmico e profissional. Então, atrapalha demais a vida da pessoa que tem TDAH, tá? Esses sintomas são mais agravantes. Então, são os 3 graus, leve, moderado e grave. O TDAH tem cura, gente? Bom, como ele é um transtorno, ele não tem cura, mas ele pode ter os seus sintomas reduzidos naturalmente no período da adolescência e idade adulta. Então, na criança, os sintomas eles são mais aparentes, eles são mais, né? E no período da adolescência e idade adulta ele vai diminuindo, ele vai sendo reduzido. Mas a metade das pessoas com transtorno, né, 50% das pessoas com transtorno, continuam apresentando os sintomas durante toda a vida. O tratamento na infância e adolescência para o TDAH é multidisciplinar, ou seja, conta com a ajuda de profissionais de várias áreas, como psiquiatras, pedagogos, psicólogos e fonoaudiólogos. Então, é uma terapia multidisciplinar, precisa do psiquiatra, do psicólogo, do pedagogo, do fono. Então, por exemplo, em caso de APAE, muitas pessoas que têm TDAH possuem atendimento em APAE, né? Porque a APAE, por exemplo, oferece todos esses atendimentos, psicólogos, fono, psiquiatra, enfim. Eu já trabalhei em APAE, então eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, viu, gente? Então, por isso que é essencial entender as necessidades de cada caso para um tratamento adequado e eficaz. Foi o que eu falei. O que eu falei agora há pouco, por isso que é importante a gente identificar certinho, entender as necessidades de cada caso para poder oferecer um tratamento adequado, né, e eficaz para aquele tipo de TDAH. Bom, o tratamento, né, para o TDAH ele não tem cura, mas ele tem tratamento para diminuir os sintomas, orientação psicológica, diferentes tipos de terapia podem ajudar as pessoas com TDAH a viver de uma forma melhor, né? Foi o que eu falei. O TDAH, ele não tem cura, mas existe uma orientação psicológica, um tratamento que é a terapia, né? E em alguns casos até remédio também. Mas, então, essa terapia, né, multidisciplinar, com vários profissionais, né, trabalhando em cima disso. E isso ajuda a pessoa com TDAH a viver melhor, porque como ela não tem cura, mas ela tem um jeito de fazer com que a pessoa tenha uma vida melhor, que ela consiga se relacionar com as pessoas, consiga fazer suas coisas numa tranquilidade, né, de uma forma melhor. Inclusive, depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês muito legal, tá? Eu vou colocar aqui, muito bom. E vocês vão entender melhor sobre o TDAH e o que fazer. A opção certa para o tratamento pode ser diferente em cada um, né? Em cada tipo de TDAH. Alguns tipos de terapia comuns e eficazes são terapia comportamental, terapia cognitiva, terapia cognitivo-comportamental, treinamento de habilidades sociais, terapia psicoeducacional e terapia fonoaudiológica. Além disso, esse suporte da terapia pode ajudar as crianças com TDAH a buscarem uma mudança maior, controlar impulsos e lidar melhor com as emoções. Então, por isso que eu falei, esse tratamento, né, ajuda, né, a criança ou também o adulto, o adolescente que tem, a controlar impulsos e lidar melhor com as emoções, porque, como eu havia dito, isso são umas características também do TDAH. Já em adolescentes e adultos, a terapia pode ajudar em questões de baixa autoestima, organização pessoal, profissional e no controle da impulsividade. Uso de medicamentos. Em alguns casos, como eu falei, tem o uso de medicamentos. E geralmente, os medicamentos utilizados para tratar os sintomas do TDAH são da classe dos estimulantes, que apesar do nome, causam um efeito calmante. Então, o uso dos medicamentos são para uns casos mais graves, né, que é para reduzir a hiperatividade e a impulsividade. Então, eles causam um efeito calmante para a pessoa poder viver melhor. E esses medicamentos reduzem, né, a hiperatividade e a impulsividade e melhora a capacidade de concentração, trabalho e aprendizado da pessoa que tem o transtorno. E esse remédio, a gente vale lembrar que o uso dos remédios só pode ser feito com a prescrição médica. Então, o psiquiatra pode receitar para a pessoa que tem transtorno, né? Então, é isso. É só com prescrição médica.
Como ajudar as crianças a conviver com TDAH? Vamos lá. Conviver com criança que tem TDAH é uma tarefa bastante desafiadora. O tratamento do transtorno também depende muito do apoio dos pais e professores, que terão que estabelecer limites, regras e tarefas para ajudar no rendimento da criança na escola e no dia a dia. O vídeo que eu vou mostrar, gente, vocês vão adorar. Tudo que eu falei aqui, o videozinho lá explica na prática como é, gente, é muito legal, de verdade. Separei, né, algumas dicas de como ajudar as crianças com sintomas do TDAH. Eu tô vendo aqui, porque o meu PowerPoint, eu fiz os slides aqui no PowerPoint, só que eu não tenho como mostrar aí porque tá no computador, tá, gente? Então eu pesquisei e tal, coloquei aqui os pontos mais interessantes, por isso que eu vejo aqui e explico pra vocês, só que eu não consigo mostrar. Mas depois, se alguém quiser o material, tá? Então, como ajudar, né, as crianças com sintomas de TDAH? Bom, a gente pode, coloque limites claros e dê instruções focadas, como por exemplo, comece agora a lição de matemática, ao invés de preste atenção. Então, a gente tem que colocar o limite bem claro. Você não pega e fala, presta atenção agora, faz isso. Não é assim. Coloca certinho o tópico, fala, ó, comece agora a sua lição de matemática ou a sua lição de qualquer outra atividade, começa agora a pintar, desenhar, que seja, qualquer atividade, né? Tem que dar os limites claros e as instruções certinhas, tá, gente? As dicas, né? As mais dicas. Dê responsabilidades por meio de tarefas simples, o que fará com que elas se sintam necessárias e valorizadas. Então é muito importante dar tarefas para essas crianças, né? Para elas se sentirem valorizadas e para elas sentirem que elas servem, né? Que elas conseguem, que elas são capazes de fazer alguma coisa, de realizar alguma atividade. Crie um sistema de gratificação. Pontos ganhos por dia quando tem boas atitudes ou iniciativas e perda de bônus a cada infração cometida. Pense em um prêmio a ser recebido. Pense em um prêmio a ser recebido no caso de gratificação. Então é muito importante também, depois da criança realizar a atividade que você pediu, né? Ou a responsabilidade que você deu para ela, deu uma gratificação, né? E também a perda de bônus, né? A perda de pontos a cada infração que ela, né? Ou a cada responsabilidade que ela deixou de fazer, enfim. Em sala de aula, procure colocar criança ou adolescente na frente, perto do professor, para evitar distrações. Então, como eu falei, quem tem TDAH, como ele se desconcentra muito, assim, com os estímulos que tem externos, então para ele ficar na frente, perto do professor, ele vai ficar mais focado no professor e não focando muito, né, com o que está em volta dele. Também a gente tem que ficar muito atento, né, à possibilidade da criança estar sofrendo bullying por parte dos colegas de sala, né? Então, isso é muito importante. Busque incentivar trabalhos escolares em grupos pequenos, estimulando que se relacionem socialmente. Então, é importante fazer trabalhos, né, colocar esse aluno que tem TDAH para fazer trabalho em grupos pequenos, né, para que eles se relacionem, acostumem a se relacionar socialmente. Envie por e-mail as tarefas de casa, datas de trabalhos e provas. Pode ser que o aluno não tenha conseguido copiar informações da lousa ou anotar tudo o que foi falado em sala de aula, gente. Olha que legal. Por exemplo, às vezes, conforme você está na aula, às vezes o aluno com TDAH ele não consegue acompanhar, anotar tudo, ver todo o material, enquanto ele consegue te falar, porque tem tipo de TDAH que a pessoa ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem um tipo, né, o hiperativo impulsivo, que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo porque ele não admite o tédio, né, mas tem o tipo de TDAH que a pessoa ela não consegue se concentrar em várias coisas, né. Então é importante enviar assim as tarefas, os trabalhos, as datas, porque tem coisa que nem que o aluno não vai conseguir ver tudo, né? E sempre promova a comunicação entre pais, professores e outros profissionais que cuidam da criança. Bom, gente, essas foram as dicas, tá?
de como ajudar as crianças a conviver com TDAH. E essa foi a explicação também sobre o que é TDAH, gente. Esse é uma coisa muito importante da gente saber, né? Porque isso aqui é muito comum se ver em sala de aula e também é importante a gente saber o que fazer, né? Como lidar com a criança ou com o adolescente, o adulto, porque o adulto também tem. Às vezes a gente acha que é só a criança, né? E não. Às vezes a gente não tem paciência, os professores, né? Não tem muita paciência com a criança que tem um TDAH. Mas é importante a gente estar conhecendo sobre o que é o TDAH e como que é o tratamento, qual que é a causa, pra gente poder entender, né, melhor, pra gente que é professor, super importante. E então é isso. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês que eu achei muito legal, gente, é muito interessante esse vídeo sobre o TDAH. E eu espero que vocês entendam, que vocês, se eu não deixei muito claro, que vocês pesquisem mais sobre o TDAH, tá? Tem um site que é da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Então, se vocês entrarem, tem muita coisa falando, muita coisa. Então, eu peço que você que é professor, você que é estudante da área de educação, gente, procurem saber, procurem se qualificar nessa área, porque é muito importante nós estarmos ajudando os alunos que têm esse transtorno ou qualquer outra dificuldade, né? Então é importante a gente conhecer. Então entre nesse site, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, gente, vocês vão adorar, tá? E eu vou deixar um videozinho aqui maravilhoso pra vocês. Eu espero que vocês gostem muito e caso haja alguma dúvida, me chamem, tá? Após esse vídeo que eu vou deixar pra vocês, eu vou falar sobre a dislexia. Outro assunto importantíssimo, tá? Obrigada, gente! Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras.
Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible.